Olá, bom dia. Vamos iniciar o segundo módulo do nosso curso de avaliação básica de alterações eletrocardiográficas pelo método Holter. Vamos iniciar o processo agora falando sobre atividade ectópica atrial supraventricular. Vamos dar alguns critérios e configurações básicas de análise desta alteração eletrocardiográfica. Nessa primeira aula do módulo 2, nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos. Um período eminentemente um pouco de teoria para a gente poder partir para a análise propriamente dita. Então, vamos falar de alguns conceitos básicos que são extremamente importantes para a análise do eletrocardiograma ambulatorial do sistema Holter. Não existe uma diretriz específica do método, a não ser umas orientações da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, agora em 2020, mas vamos trabalhar com a nomenclatura baseada no conceito de extrasístole atrial, que é o que é chamado por essa diretriz, como sendo um batimento atrial precoce. Ela pode reciclar o ciclo PLP sinusal, e a sigla utilizada, que é padronizada e, portanto, pode ser referida nos laudos, é E maiúsculo, S maiúsculo, V maiúsculo, para exames da língua portuguesa brasileiros, né? Alguns conceitos são fundamentais para a gente entender e descrever o que nós estamos observando. Saber que a eletrocardiografia é um dos métodos para analisar essa avaliação de atividade ectópica supraventricular, tanto a nível de quantidade como qualidade da arritmia observada, e ela pode ser originada em qualquer região cardíaca antes da bifurcação do feixe de His. Nós vamos trabalhar com a ideia da extrasístole atrial e extrasístole juncional. Temos que lembrar algumas coisas baseadas na ideia de que nem sempre o que nós estamos vendo, né, no Holter são as mesmas características da ectopia de um eletrocardiograma em repouso, né? Os sistemas não levam em consideração, primeiro, que exista onda P no processo de avaliação da ectopia supraventricular. Então é fundamental que o QRS seja o padrão básico, o que é chamado de normal. É em cima do que é chamado de normal que você vai selecionar a atividade ectópica supraventricular. Outra coisa importante é que nem sempre o aspecto visual, nós já comentamos isso no primeiro módulo, né, aquele que você olha e fala, isso é um batimento precoce, ele vai ser usado na análise automática que é feita em todos os exames. Esse critério de análise automática segue algumas características específicas que já nós falamos no módulo 1, mas vamos ressaltar daqui a pouco novamente, tá? Mas ainda, esse fator da configuração programada, ele interfere em situações do cotidiano, que são normais, fisiológicas. Por exemplo, o indivíduo respira, o seu ciclo cardíaco, ele varia, né? E essa variação ela é incorporada na ideia da configuração. E pode, em determinados momentos, você vai ter um número das extrasístoles potencializados ou para baixo ou para cima. Quer dizer, vai ter critério de sensibilidade e especificidade que vai estar envolvido no processo. O segundo importante, que hoje praticamente a gente abandonou a ideia de antes do paciente sair do lugar onde ele colocou o Holter, normalmente a gente fazia tempos de monitorização em várias posições. E, portanto, você tem alterações inerentes ao método. Por exemplo, o sinal de um paciente em pé, ele pode não ser exatamente o mesmo em relação à amplitude, em outra relação de tamanho, a largura do QRS, por exemplo, a largura da onda P, ele pode variar de acordo com a posição. Então ele pode não necessariamente ser o mesmo dele deitado, por exemplo, ou deitado de lado esquerdo, lado direito, ou deitado sobre os eletrodos. Então isso é inerente ao método e, portanto, tem que ser avaliado por quem analisa. Mais ainda, a qualidade técnica da instalação ela é fundamental, pois se ele define
a definição da ectopia, a definição sobre um critério do QRS, qualquer ruído erroneamente gravado pode ser interpretado como um evento prematuro, né? E aí ele vai ser chamado de normal, prematuro e extrasístole. Portanto, né, vamos dizer que esse seria um dos maiores erros efetivos da atividade ectópica, a edição errada num exame com bastante interferência. Outras coisas em relação a conceitos ainda vale a pena ressaltar. Você vai poder observar dentro daquela precocidade do QRS, P's precoces, P sobrepostos ao QRS e P tardios após o QRS. Isso é descrito da mesma maneira do eletrocardiograma convencional, tratando-se como P sinusal, ao P maiúsculo, e o P da ectopia, o P linha, vamos dizer assim. Outras vezes, a visualização da onda P não é possível, né? Ou mesmo ela está englobada pela onda T. Então essa avaliação também tem que ser muito pormenorizada. A incidência da atividade ectópica pode ser isolada, salvas de múltiplos batimentos, ou mesmo repetitivas, girando o mesmo ciclo daquele tipo ectopia bigeminada, trigeminada, quer dizer, tem um batimento normal, uma ectopia, ou normal, uma ectopia, ou normal, normal, ectopia, normal, normal, ectopia. E a avaliação da condução, tanto da onda P ao QRS e do QRS em si, ele pode variar com a ectopia. Normalmente o QRS dá aberrância de condução em determinados complexos, alargando essa morfologia. Normalmente a morfologia é de bloqueio de ramo direito, observado, ou mesmo ela pode estar ausente, porque o intervalo PR da ectopia também varia, né? Na maioria das vezes ele é normal, mas ele pode ser mais curto ou mais longo, né? Dependendo inclusive da sua prematuridade, né? Qual a distância, o chamado período de acoplamento. Tá bom? E para finalizar esse nossa parte técnica, né? A gente tem que relembrar que o batimento ele é o chamado normal, quer dizer, a edição de batimentos normal é fundamental para que você tenha a definição das ectopias, né? Nesse lado, ela está baseada no conceito só da prematuridade na análise do Holter. Então, não é um critério morfológico visual, ele é um critério de prematuridade. E a prematuridade eu vou tentar resumir aqui e lembrar, no módulo 1 tem a explicação, a gente vai dar várias vezes essa explicação nos módulos, é que visualmente, por exemplo, eu tenho uma sequência de PQRS, PQRS, PQRS absolutamente irregular, regular, e aí eu sou surpreendido por uma ectopia, né? Um batimento precoce em relação ao ciclo basal. Essa precocidade ela já me chama atenção, QRS muito parecidos com QRS basal. Vocês vejam que aqui eu tenho uma onda T mais ou menos deformada, eu vou ter uma onda P, é uma ectopia supraventricular visual. Mas não é esse critério visual dessa parte aqui que o sistema faz. Ele faz uma média de 8 complexos consecutivos, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, soma as distâncias entre esses ciclos e divide pelo número de complexos envolvidos, 6 aqui no caso, né? Essa divisão ela vai dar um valor médio em que o sistema esperaria o próximo complexo normal. E aí a prematuridade entra em ação. Definido esse critério de prematuridade, se esse batimento normal cair antes dessa prematuridade, ele além de normal vai ser chamado de extrasístole supraventricular. Mas a gente vai vendo vários exemplos disso durante esse nosso curso. Tá? Por hoje é só. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula nós vamos fazer uma análise básica de um exame que tenha atividade ectópica atrial e que a gente possa mexer um pouco com essas ferramentas básicas. Tá? Até lá, tchau, tchau.